muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jabal, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Constantemente eu menciono nos nossos estudos sobre a perseverança, não é mesmo? Vamos ver logo após a vinheta. Você sabe por que nós devemos ser constantes? Então vamos ao tema de hoje. Perseverança, uma necessidade do cristão. Nosso texto base está em Hebreus capítulo 10, verso 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Olha que afirmação do autor de Hebreus, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Perseverança é insistência. Perseverança é algo que eu preciso para conseguir agradar a Deus. Em Hebreus 10 e 36, numa outra versão, fala assim: pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Logo no início do nosso texto base, já fala que nós necessitamos ser perseverantes. A perseverança ela é importante por muitos motivos e nós vamos ver alguns desses motivos. Para quê? Para que possamos nos conscientizar que precisamos perseverar, precisamos ser constantes até o final. Primeiro, a perseverança ela é importante para eu poder fazer a vontade de Deus. Vamos conferir o que acontece com quem faz a vontade de Deus. Primeiro, quem faz a vontade de Deus entrará no reino dos céus. O próprio Jesus fala em Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, perseverança é importante para eu fazer a vontade de Deus. Segundo, para eu fazer a vontade de Deus, eu vou ter que entender que só vai fazer parte da família de Deus aquele que faz a vontade de Deus. Mateus 12,50 fala assim: pois quem faz a vontade de meu Pai, é Jesus falando, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, se você fala que você é filho de Deus, mas você não faz a vontade de Deus, a própria palavra do Senhor Jesus fala que você não faz parte da família dele, porque só faz parte da família dele aquele que faz a vontade de Deus. Mas o motivo que eu preciso entender que quem faz a vontade de Deus vai ter conhecimento sobre Jesus, vai ter mais conhecimento. João 7,17 diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. É importante a gente aprender que precisamos fazer a vontade de Deus, porque perseverança, ela nos ajuda a fazermos a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus permanecerá para sempre, vai ter vida eterna. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quem faz a vontade de Deus vai ter vida eterna com Cristo. Quem faz a vontade de Deus é ouvido por Deus. João 9,31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, é o próprio Senhor Jesus falando, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Não adianta só eu saber qual é a vontade de Deus, eu preciso saber a vontade de Deus e eu preciso praticar a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, ele é santificado. Santificação é um processo, por isso que eu preciso aprender a fazer a vontade de Deus para eu poder me santificar, para que nesse processo o Espírito Santo venha me conduzir aonde a vontade de Deus vai prevalecer na minha vida e não a minha.
1 Tessalonicenses 4:3 fala assim, olha, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então eu preciso da perseverança para eu fazer a vontade de Deus, porque não é fácil. Para fazer a vontade de Deus eu tenho que renunciar aos meus desejos. Então eu preciso ter perseverança e fazer a vontade de Deus. Segunda coisa que eu preciso para ser perseverante é entender que quem é perseverante vai até o fim. O próprio Jesus fala em Mateus 10:22, e por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer até o fim será salvo. Eita, então só vai ser salvo quem permanecer até o fim, é o que o nosso Jesus está falando em Mateus 10:22, aquele que anda nos caminhos dele, aquele que faz a vontade dele. Mateus 24:13, Jesus fala assim, olha, aquele porém que continuar firme até o fim será salvo. Agora vamos ver Lucas 21:19, todos é o nosso Jesus falando. Lucas 21:19 diz assim, é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Dá para você entender por que o nosso inimigo, que o inimigo da nossa alma, lança tanta coisa na cabeça das pessoas, tanto desânimo, para que não sejam perseverantes, porque é na perseverança que vai ser confirmado a salvação da nossa alma. Terceira coisa, porque eu preciso ser perseverante, para eu poder dar fruto, para eu frutificar. Lucas 8:15 fala assim, no entanto, a semente que caírem em boa terra são as que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e entesouram, guardam dentro de si e com perseverança frutificam. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre frutificação. É muito importante para nós entendermos que a perseverança, ela me faz dar fruto e frutos permanentes. Outro motivo que eu preciso de perseverança para eu ter vida eterna. Romanos 2:7, ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então a perseverança, ela vai fazer eu ter vida eterna, porque eu estou perseverando em fazer aquilo que agrada a Deus. A perseverança ela é muito importante para me aperfeiçoar, para aperfeiçoar a gente, para aperfeiçoar cada um de nós, porque quando nós estamos sendo perseverantes, nós estamos andando na presença de Deus. Olha Tiago 1:4. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. A perseverança, ela age em nós e ela tem que ter plena ação, porque para eu ser perseverante eu tenho que estar brigando comigo mesmo. Lembra da luta, da guerra interior entre carne e espírito? E mesmo que a minha carne queira desistir, eu tenho que alimentar o meu espírito, eu tenho que ser perseverante no caminho que eu estou seguindo. Mateus 5:48. Assim sendo, sede vós perfeitos. Olha que tremendo, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aí a gente lembra de Abraão, porque Deus falou para Abraão ser perfeito. Sabe por quê? Porque conforme nós vamos andando com o Senhor, andando na presença do Senhor, nesse processo de santificação, nós vamos nos aperfeiçoando em Cristo e o Senhor vai nos completando, o Espírito Santo vai nos preparando, vai nos adornando como noiva para o encontro com o noivo que é Jesus. Gênesis 17:1, vamos lembrar de Abraão? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito.
Eu paro um pouco nesse versículo e eu lembro, na minha juventude, teve um congresso na igreja falando justamente isso. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda com o Senhor, que o Senhor vai te aperfeiçoando. Anda na presença do Senhor, que o Senhor vai te ajudando. Anda na presença do Senhor, que o Senhor vai te fortalecendo. Nós vamos chegar, se nós perseverarmos, nós vamos chegar no nosso destino final, devido o Espírito Santo em nós, nos fortalecendo, nos ajudando, mas nós temos a nossa parte. Nós precisamos ser perseverantes, sabe por quê? Porque nós precisamos desenvolver um caráter que agrada a Deus, caráter aprovado. Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, verso 3 e 4. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, porque aprendemos que a tribulação, a luta, as dificuldades, ela produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a confiança, produz fé, produz mais intimidade com Deus. É por isso que nós precisamos entender que é importante eu ser perseverante, que eu não posso desistir. Eu preciso ser perseverante porque a perseverança, ela me faz ficar firme, ela me faz não me afastar de Deus. Quando eu vejo a tribulação, a dificuldade, as lutas que parecem insuportáveis, eu vou me lembrar que Deus tem algo preparado para mim e que aqui na vida é tudo passageiro. Tiago 1:12 diz assim: feliz a pessoa que persevera na provação. Veio a luta, eu não posso desanimar, eu não posso desistir, eu não posso voltar atrás. A Bíblia fala que Deus não tem prazer naquele que volta atrás. E Tiago, ele fala assim, olha, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio. Que prêmio? Da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Eu preciso ser perseverante, como nós acabamos de ler, porque a luta, a prova, as dificuldades, elas podem me afastar de Deus, elas podem fazer eu olhar para trás, eu voltar, elas podem fazer eu desanimar, mas aí quando eu olho para o prêmio que o Senhor tem preparado para mim, eu fico mais desejosa de chegar ao grande, ao maravilhoso, ao tremendo dia, que é quando nos apresentaremos diante de Deus, e não para sermos condenados, mas para sermos galardoados. A perseverança, ela é importante porque ela desenvolve esse caráter que agrada a Deus, porque ela me ajuda na provação a não voltar atrás, mas também ela é importante porque ela me ajuda a entender que eu estou correndo uma corrida da fé. E nessa corrida eu não posso desanimar, eu não posso me atrapalhar, eu não posso me embaraçar com as coisas deste mundo, eu não posso carregar peso do pecado. A perseverança, ela é importante porque ela me mostra uma multidão de vencedores que já percorreram essa caminhada, que tiveram dificuldades, que passaram por lutas e lutas muito piores do que nós passamos. Hebreus 12:1, olha só. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos. Mas corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link justamente sobre essa tão grande nuvem de testemunha, esses vencedores que nos dão um exemplo para copiarmos, para olharmos e para vencermos, sabendo que eles venceram e as lutas deles, olha, não era nada comparado com a que nós temos. A nossa é pouca coisa quando a gente olha para a luta desses grandes homens de Deus. Mais um motivo que eu preciso ser perseverante, porque o próprio apóstolo Paulo nos fala que devemos ser. Colossenses 4:2 diz assim: sede perseverantes. Ele não precisava nem terminar, né? Mas sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ações de graças.
sede perseverante, seja vigilante na oração. Paulo fala assim, ore com perseverança e seja agradecido. Eu preciso ser perseverante na oração. Eu não posso esquecer que a oração, ela é o meu canal de intimidade com Deus. Efésios 6:18, Paulo fala assim, olha, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração, por todos os santos. É justamente isso, não ore só por você, ore pelos outros, tire o foco do seu problema, clame pelos outros, ajude os outros em oração, porque aí você vai ver, você vai se lembrar de Jó. Jó, ele teve a história dele mudada quando ele orou por aqueles amigos que só criticaram ele, que culparam ele da situação dele, mas ele orou e Deus mudou a história dele. E Deus devolveu tudo que ele havia perdido e olha, ainda devolveu em dobro, exceto os filhos, né? Romanos 12:10 fala assim, olha, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, mas na oração perseverantes. Mas o último motivo que eu quero te dar, eu poderia listar muitos motivos, mas eu vou te dar o último motivo desse estudo. Você precisa ser perseverante, porque a inconstância, que é a falta de perseverança, ela desagrada a Deus. Tiago 1:7-8 fala assim, não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante. Aquele que não é perseverante, o Senhor fala que é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Aí ainda termina assim, olha, tudo passa e passa depressa. Às vezes você troca de estar na presença do Senhor por estar embaraçado em alguma coisa. Você troca a presença do Senhor por coisas passageiras. Só que através da perseverança no caminho do Senhor, você chega à terra prometida, você chega a Canaã celestial, você chega diante do Deus Todo-Poderoso para ser galardoado. Nós precisamos ser perseverantes, porque assim nós agradamos a Deus. Nós recebemos as suas bênçãos e nós vamos até o final. Assim como o próprio Paulo nos estimula, nos incentiva em 2 Timóteo 4:7-8. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. E não somente a mim, olha que tremenda a promessa, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Às vezes, você pode estar assim, ah, Jesus, demora mais um pouquinho, ah, Jesus, não vem agora não, porque eu ainda tenho isso para fazer, eu ainda tenho aquilo outro, você está se embaraçando com as coisas desta vida. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e seja perseverante em servir ao Senhor. Então, eu falei para você que eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre santificação, sobre a vontade de Deus, sobre frutificando e perseverando na caminhada, que você possa aprender mais e mais do Senhor, para que possamos naquele dia nos encontrarmos. E o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.